Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio do projeto Roteiros e Narrativas. Não conhece ainda? Então corre lá no Instagram, @Roteiros e Narrativas, e siga para acompanhar todo o conteúdo da página. E o nosso episódio de hoje é com a atriz e diretora Maria Flor. Vamos lá. Maria Flor, vou te chamar de Maria, assim, super íntima, tá? Pode chamar, ou de Flor também. Então, primeiro eu queria te agradecer, tá, pela presença. A gente sempre faz esse momento de rasgação de seda, assim, de agradecimento, porque a gente realmente fica muito grato com a confiança, já que a gente é um podcast que a gente está começando, né, relativamente agora. A gente tem o quê? 2 anos, Ricardo? Um ano publicando, a gente passou um ano sem publicar também. A gente teve um hiato aí, mas a gente é um projeto relativamente novo, então todas as vezes que alguém se disponibiliza a tirar um pouco do seu tempo para vir aqui conversar com a gente e dar essa confiança para a gente agradece muito. E aí a gente queria começar agradecendo e pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória, para quem eventualmente, né, não conheça, enfim. Claro, eu sou Maria Flor, eu sou carioca, tenho 40 anos, sou atriz, diretora, sou produtora, escrevo também, lancei um livro chamado Já Não Me Sinto Só. Estou lançando uma série agora no Canal Brasil no dia 4 de março, chamada No Ano Que Vem, com as maravilhosas Jennifer Dias e Julia Lemertz. Fiz várias novelas, muitas longas-metragens. O que mais? Para quem não me conhece, me bota no Google, que você vai ver umas fotos. Falei muito mal do governo Bolsonaro, que também talvez essa seja a primeira imagem que vai aparecer se você botar no Google Maria Flor. Talvez isso seja a internet, talvez leve você para isso. Mas além de falar mal daquele governo terrível, eu também, enfim, fiz filmes e novelas e coisas assim. Sim, mas vamos começar, talvez, se você puder contar, assim, sua carreira como atriz, como começou, contar um pouco mais detalhadamente como foi essa sua trajetória, acho que seria interessante também. Eu comecei, na verdade, o primeiro longa que eu fiz, eu tinha 19 anos, é um longa chamado O Diabo a Quatro, da Alice de Andrade. Alice de Andrade é filha do Joaquim Pedro de Andrade, que é um diretor super conhecido, né? Brasileiro muito conhecido, e que dirigiu Macunaíma. E aí a Alice foi a primeira diretora com quem eu trabalhei, e eu estava, na verdade, tinha acabado a escola e tinha passado para PUC, fazer história na PUC, e tinha passado para fazer artes cênicas na UFRJ. Na Unirio, tô doida, na Unirio. E aí, eu estava, como você pode ver, né, entre história na PUC, interpretação na Unirio, e fazia algumas aulas de dança na Fundição Progresso, que é um lugar aqui no Rio muito legal, que tem uma cena cultural muito interessante e diversa. E aí, nesse espaço, a Alice estava fazendo vários testes para esse longa. E ela me viu fazendo uma aula de dança, eu acho, e ela olhou para mim e falou: "Você não quer fazer teste para o meu longa?" E eu falei: pode ser, porque eu tinha feito, a minha mãe é roteirista, trabalhou muito tempo na TV Globo, e meu pai é técnico de som de cinema, minha madrasta é técnica de som de cinema. Então, eu não sou exatamente de uma família de artistas, mas eu sou de uma família de pessoas que trabalham com audiovisual. E sempre na parte mais técnica, mas pessoas um pouco assim, ligadas a esse meio. E aí eu já tinha feito algumas coisas de publicidade. Tinha feito algumas campanhas que eu fazia desde os 14 anos, assim, eventualmente, para ganhar uma graninha, para pagar minhas férias, o meu cinema durante as férias, e a minha viagem para acampar com os meus amigos. E eu sempre fui, desde pequena, muito
independente, assim, financeiramente, sempre quis ser independente. E aí, então eu fazia essas coisas, esses pequenos trabalhos de publicidade. Então eu tinha uma certa experiência, assim, não experiência, não posso chamar de experiência, mas eu tinha uma certa intimidade com o universo do set de filmagem. Então, quando a Alice me chamou para fazer o teste para o longa-metragem dela, não foi uma coisa estranha. Eu falei, tá bom, vou lá, faço sim, vamos fazer. E aí a gente fez um teste, depois eu fiz outro teste, e aí outro teste, e aí eu acabei seguindo, e ela falou, eu acho que é você, vamos fazer o filme, e eu fiz o filme, foi meu primeiro longa-metragem, e foi uma experiência muito marcante, assim, para mim, muito difícil, mas muito transformadora, de certa forma, porque eu entendi que eu realmente gostava do set de filmagem. E a partir desse longa-metragem, eu comecei a trabalhar e não parei mais, assim. Claro que, né, nós atores sempre temos hiatos e momentos de pausa, mas esse foi meu primeiro longa, e depois eu emendei, já fiz o Cazuza, da Sandra Werneck, depois eu fiz o Proibido Proibir, do Jorge Duran, e aí a coisa foi seguindo, e eu fui fazendo, aí fiz Malhação, aí fiz Cabocla, e a coisa foi acontecendo, e eu fui indo, assim, de uma forma, talvez até pouco consciente dos processos, assim. Eu era muito jovem, né? Então eu acho que quando a gente é jovem, assim, a gente não consegue ter tanta noção do que a gente está vivendo, né? Tanta elaboração daquilo que está acontecendo com a gente, né? Muito mais um processo de experiência e de viver aquilo e de ficar muito entusiasmado e excitado com aquilo e ir vivendo, né? Então foi um pouco assim que eu comecei. Legal. Então, dia 4 de março, estreia no Canal Brasil a série no ano que vem, que você dirigiu. E você também dirigiu o filme Ensaio de 2017, certo? Uhum. Então, você já não é uma estreante na direção, mas a gente queria que você contasse um pouco como isso começou, se dirigir já era um desejo antigo, ou se foi algo que acabou surgindo na sua carreira. Então, eu sou totalmente, assim, eu sou bem estreante na direção, me considero estreante na direção, e eu acho que se eu fizer, sei lá, 2 longas, eu vou continuar estreante na direção, porque eu acho que a direção é um trabalho, direção de longa-metragem, acho que é um trabalho muito complexo e difícil, e que tem muita gente envolvida, e que cada projeto é um projeto, então eu acho que sei lá, me considero muito estreante, assim. Mas é a segunda série que eu dirijo, na verdade. Eu dirigi uma série em 2014 chamada Só Garotas, e as protagonistas eram a Flora Diegues, a Júlia Stockler, a Marina Provenzano. A Marina Provenzano não era protagonista. A Liliana Castro e a Vitória Frati. Mas a Marina Provenzano fazia também. Então, essa foi a primeira coisa que eu dirigi, foi isso. O filme Ensaio veio depois, que é um filme documental sobre o trabalho das atrizes numa peça específica, que é o Nômades, que foi uma peça que a Mariana Lima, a Andréa Beltrão e a Malu Gadi fizeram juntas, e eu tive o privilégio de registrar esses ensaios, e depois, a partir das imagens, eu fiz um longa-metragem sobre o trabalho, né, dos atores. Como começou? Então, quando eu me apaixonei pelo set lá atrás, quando eu comecei, né, eu acho que tinha a ver com ser atriz, porque eu gosto muito do processo da cena, de criar a cena, de estar dentro da cena, de buscar a melhor maneira de falar aquilo, de entender aquela outra pessoa, ou um certo tipo de funcionamento que aquela outra pessoa que você está fazendo tem, né, uma outra lógica mesmo, entender essa lógica, inventar essa lógica, e estar dentro da cena com outros atores e tentar encontrar emoções que te façam experimentar outras coisas. Isso foi uma coisa que eu fui entendendo com o passar do tempo, assim, na profissão de atriz, né, e é uma coisa que me interessa muito. Mas, ao mesmo tempo, a profissão de ator te coloca num lugar muito de objeto, assim, você sempre é olhado pelo outro, você nunca é
por mais que tenha criação no trabalho do ator, né, são raros os trabalhos onde você realmente pode interferir naquilo, naquele texto, naquela história e ser mais sujeito do processo, né? E eu sinto falta disso um pouco, né? Acho que no teatro os atores têm mais esse poder, assim, mas acho que no audiovisual menos. E então esse lugar de ser sempre, tá sempre sendo olhada, por mais que seja prazeroso para mim, também tem uma vontade de olhar e de conseguir, de um outro jeito, fazer a criação acontecer num outro lugar, uma outra. E por isso a direção, porque primeiro que eu acho que é um trabalho muito coletivo e eu gosto muito desse processo coletivo de criação, de entender como cada um leu aquela história, o que cada um pode trazer para a construção daquele universo. Isso eu acho muito rico, eu gosto muito disso no trabalho de direção. E acho que, então, foi um pouco essa busca, assim, de estar mais senhora, assim, do processo criativo todo. Acho que foi um pouco por isso a busca pela direção. E o No Ano Que Vem? O No Ano Que Vem é um projeto da produtora Fina Flor Filmes, da qual eu sou sócia, e é um projeto muito antigo, é um projeto de 2016, a gente começou a pensar nesse projeto, e ele foi aprovado pelo Canal Brasil, e a gente entrou com um pedido de liberação de financiamento em 2018. E aí a gente teve as eleições, e a Ancine foi totalmente paralisada, e a gente não conseguia a liberação da verba, e a gente, enfim, com várias outras produtoras entramos na justiça, né, para liberar verbas para a gente continuar produzindo, e veio a pandemia. Então, a verba foi liberada durante a pandemia, e aí a gente não tinha como filmar, obviamente. E aí, em 2021, a gente ainda estava, né, enfim, com a segunda onda, e não tinha ainda como filmar. E aí, em 2022, eu engravidei. E estava fazendo uma novela enquanto engravidei. E aí a coisa foi indo, então a gente só conseguiu filmar em 2023, estamos lançando agora em 2024, mas é um projeto de 2016, então, assim, o tempo que leva, né, um trabalho, assim, no audiovisual é muito louco, e tivemos todos esses acontecimentos durante. Então, assim, é uma realização muito grande fazer essa série agora, assim, tá lançando ela, para mim é uma realização muito grande, assim, depois de ter passado por tudo isso. E sobrevivemos, né, estamos aqui, e sobrevivemos em todos os sentidos, ao governo e à pandemia. E tá aqui lançando, então tá agora, né, nesse processo de lançamento, é muito, muito legal. E a série é muito, para mim, pelo menos, fala sobre coisas muito interessantes, porque fala sobre o encontro de duas mulheres muito diferentes, né, com vidas muito diferentes, com backgrounds muito diferentes, e com idades diferentes, e que se encontram no momento de crise e se transformam uma na referência da outra, de amizade, de afeto, de amor, de conexão, enfim. E eu acho que falar sobre a amizade de duas mulheres é sempre legal, mas falar sobre a amizade dessas duas mulheres que jamais seriam amigas, assim, se a vida não tivesse colocado elas juntas ali, a gente não teria, se a vida não tivesse feito isso, botado as duas naquele hospital, a gente não teria essa amizade. Então é muito legal. E aí a diferença entre elas, e o quanto isso também vai durante a série, são 5 episódios, né? Nesses 5 episódios, o quanto essas diferenças também vão fazendo um crack entre elas, e isso vai ficando muito claro, e elas vão brigar, e uma vai ser mais madura, e a outra vai ser, que deveria ser, que teoricamente parece a mais imatura, vai ser mais madura, e a outra, que deveria ser a madura, vai ser totalmente imatura, e vai se mostrar boba e inconsequente. Então, eu acho uma série muito legal, assim. Eu falei 3 horas, vocês já têm podcast, vocês podem me mandar embora agora. A gente adora quando a pessoa chega e é falante, né? Porque a ideia é essa, não é a gente ficar falando, senão a gente fazer um podcast aqui entre nós.
mas dar espaço mesmo para o convidado falar. Então, a gente fica muito feliz quando tem convidado falante. Assim, Ah, que bom. Pelo que eu li, assim, o roteiro da série é da sua mãe, a Sim. direção é sua. Como foi esse processo criativo da série? Você pode contar um pouco? Super. A gente, enfim, o projeto é da minha mãe, Márcia Leite, que é roteirista e que é minha sócia na Fina Flor. E ela começou a escrever sozinha. Ela escreveu totalmente. Ela tinha algumas roteiristas num processo bem anterior, porque a gente ganhou o desenvolvimento na Ancine primeiro. E aí ela desenvolveu, e ela tinha 2 colaboradoras. Uma delas é a Manu e a Carol. Eu sou péssima, eu não vou saber o sobrenome delas nesse momento, eu deveria ter me preparado melhor para isso. Mas não sei, desculpa. Carol Albuquerque e a Manu, eu não sei. Enfim, mas ela teve 2 colaboradoras durante esse processo e ela escreveu tudo sozinha. Eu realmente entrei quando a série já estava toda pronta e aí entrei para dirigir. Foi um processo difícil, porque é difícil trabalhar com pai e mãe, né? Não sei se vocês têm essa experiência, se vocês que estão ouvindo esse podcast têm essa experiência. Mas é um processo complexo, mas muito legal ao mesmo tempo. Acho que a gente se transformou muito no processo, acho que a gente aprendeu muita coisa nesse processo, mas ela fez um roteiro muito detalhado, assim, com aquilo que ela queria, mas ela não queria se envolver no set, ela não queria fazer parte da produção, ela realmente queria só escrever. Então, toda essa parte de levantar o projetão fui eu mesma que toquei, junto com a Tarsila Jacobi, que é minha parceira maravilhosa na produção executiva desse projeto, e dirigi junto com a Mari Macedo, que é uma diretora maravilhosa também, que também dirige episódios da série. Na verdade, enquanto você estava falando, né, sobre o processo de produção, de escrita, enfim, que já é algo que vem aí desde 2018, e aí eu estava aqui pensando, né, que é uma coisa que a gente nunca se cansa de perguntar e nunca se cansa de discutir, que é os impactos do desgoverno no audiovisual, principalmente, que a gente sabe que teve muitos. E aí eu queria saber de você, e claro, vai oferecer uma perspectiva a partir da sua vivência, né? Mas eu queria saber de você, assim, quais são os impactos que você conseguiu perceber, e além disso, há uma pergunta dupla, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a coragem de se posicionar, né, em tempos difíceis. Eu acho que os impactos para o audiovisual, eu acho que para a cultura no geral, né, da cultura do nosso país, assim, eu acho que a gente não tem como dimensionar esses impactos, porque eles foram tão profundos, eu acho, no jeito que a gente, que eu acho que nós brasileiros enxergamos agora a cultura e falamos sobre a cultura, e falamos sobre os atores ou os diretores ou aquilo que é feito no nosso país, então é muito difícil dimensionar mesmo esse impacto. Eu acho que, de algum jeito, aquele governo, ele fez um processo de, não sei nem como chamar, mas de mudança, de clareza, vamos chamar assim, nas pessoas, e que transformou a cultura numa coisa que você não pode consumir, né? Ou que você não deveria consumir essa cultura, porque essa cultura não... Porque essas pessoas não são legais, essas pessoas estão pegando dinheiro público, essas pessoas... uma série de, enfim, de falas que a gente sabe, e que quem está ouvindo o podcast provavelmente sabe também, e o quanto isso transformou o olhar do público em relação ao cinema brasileiro e ao teatro, todas as coisas, a gente nunca vai saber, mas eu acho que a cultura é maior do que isso, e eu acho que a gente consegue transformar, porque ela tem um movimento, né? A cultura está o tempo todo se movimentando. Então, é muito bonito quando eu vejo hoje que as pessoas estão voltando a produzir, que a Ancine está voltando a caminhar, que os teatros estão lotados de novo aqui no... Eu soube que em São Paulo também, não sei como é que... Não sei onde vocês moram. Salvador. Vocês moram em Salvador? Que alegria, hein? Vocês são felizes. Né? A gente está cortando um dobrado para conseguir gravar esses dias, porque o carnaval já começou aqui desde o dia 1º de fevereiro. Como é que vocês não estão agora bêbados na rua? Não sei. É possível estar em Salvador e não estar bêbado na rua agora, nessa terça-feira? Tanto é que a gente está aqui, né? Vocês estão aí. Mas o carnaval está acontecendo.
Desde o dia 1º de fevereiro. Ele Não tá o aqui, carnaval assim, ó. oficial, mas vários Ele tá aqui. pré-carnavais. Sim, que são maravilhosos, né? Você sabe que é meu sonho passar o carnaval em Salvador. Eu nunca passei. Nunca? Não. Eu não sei se é falta de coragem ou falta de coragem. Eu acho que é falta de coragem. Tenho medo de não voltar mais. De me perder no Carnaval de Salvador. Quando eu perceber, eu fui na pipoca atrás do Baiana, nunca mais eu voltei. Vou me encontrar depois aonde? Não sei. Vai se encontrar na quarta-feira de cinzas, quando tudo tem que voltar ao normal aqui. É isso. Mas não tô nem falando por causa do carnaval, não, de Salvador, porque Salvador Salvador tá muito efervescente agora, né? Eu tenho visto muita coisa, assim, rolando em Salvador. Parece uma cidade, eu conheço, na verdade, um pouquinho só, mas parece uma cidade muito legal, assim, de se estar, de viver. A Bahia, no geral, né? Enfim. Mas, mudei de Venha. assunto, vou falar de outra Sinta-se coisa. convidada. Fui falar de outra coisa, fui falar de Salvador. Mas, enfim, imagino que também, né, Salvador, que é uma cidade que tem uma cultura super efervescente, que muita coisa acontecendo, que também tem, vocês também viram a coisa voltar um pouco, né? As pessoas aqui no Rio, parece que as pessoas estão meio livres, assim. Meio agora a gente pode fazer a peça, a gente pode inventar um negócio, a gente pode fazer um projeto, a gente pode e isso é perceber que as pessoas estão voltando a criar é muito legal, né? É muito bonito de ver, assim. E, e eu acho que a Ancine é um órgão muito sério e que ele está voltando a funcionar e vai funcionar, e eu acho que a gente já está vendo, né, que outros editais estão sendo lançados, então eu acho que, apesar de tudo que a gente viveu, né, da paralisação da nossa cultura, é isso, eu acho que nós somos um país que sobreviveu também a toda a era Collor, né? E todo aquele sucateamento lá, e conseguimos resgatar o cinema e transformar o cinema ainda numa coisa ainda mais poderosa, né? A cultura toda brasileira numa coisa ainda maior, e o cinema com uma dimensão internacional, indo para muitos festivais, então acho que isso não se perde de jeito nenhum, né? A história da cinematografia brasileira não se perde, e a gente vai continuar construindo ela, queira governos ou não. Em relação à coragem de se posicionar, eu não sei. Eu não acho que tem a ver com coragem, eu acho que tem a ver com humanidade, no caso, nesse caso específico. Eu acho que é impossível, e é impossível para mim, hoje em dia, e é uma dificuldade, inclusive, que eu tenho hoje em dia com as redes sociais, eu acho que é impossível viver no país que a gente vive e não falar sobre política, e não falar sobre a desigualdade social, e não falar sobre as barbaridades que acontecem, e não falar sobre as pessoas que são assassinadas nas comunidades, nas favelas, e não lidar com isso, né? E só se postar sendo muito legal, ou viajando, não que eu não faça, não, eu não vou ser hipócrita, eu me posto viajando, mas eu acho complicado, e tenho dificuldade hoje em dia com as redes sociais, depois do Flor Pistola, porque eu e Emanuel fizemos, Emanuel, meu marido, parceiro de vida e de malucas, e a gente fez o Flor Pistola, e depois eu não consegui mais voltar para a internet, de certa forma, porque eu fico achando tudo tão frívolo e bobo, e para quê, né? O que que a gente faz com essa rede agora, né? Principalmente o Instagram, que é uma rede que vive muito de aparência, né? Enfim. Mas então, para mim, não tinha a ver com coragem, tinha a ver com indignação, com desespero, quase. É interessante, né? A ideia de perguntar a partir dessa perspectiva de coragem é porque, sendo você uma figura pública, a gente viu, né, muitas pessoas não se posicionaram, e também existe aí um certo medo do cancelamento, né? Porque a gente sabe que atualmente qualquer coisinha pode gerar uma onda de, enfim. Então, pensando por essa perspectiva, seria um pouco de coragem, mas você traz aí algo muito interessante, que não passa nem por pensar se é coragem ou não, é ser humano, né? Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que, claro que tem uma coragem, assim, mas eu não estava pensando nisso quando eu fiz, quando a gente inventou o Flor Pistola e tal, era muito. Na verdade, era irresponsável mesmo, de certa forma, porque era assim: vamos colocar isso na rede, dane-se, porque a gente está aqui vivendo uma coisa tão absurda que qualquer absurdo é menor do que o absurdo que a gente está vivendo.
Então, e a gente não esperava que fosse ter essa repercussão que teve e tal, nada disso, assim. Então, de algum jeito, era também um jeito, eu acho, da gente se expressar e colocar, sei lá, e falar o que a gente estava sentindo. E, então eu não tive isso, né? Não, sei lá, mas tem que ter uma coragem mesmo para fazer isso. Ou uma irresponsabilidade também. Geralmente as duas coisas andam de mãos juntas, né? Exatamente. Mas assim, aproveitando esse ensejo que a gente está falando aí, olhando um pouco para trás e vendo como era que estava esse cenário, e pensando que a gente está saindo um pouco disso agora, né? Podendo respirar. A gente queria saber de você quais são os seus projetos futuros, assim, o que é que você pode contar para a gente, adiantar um pouco. Legal. A O2 vai produzir o meu primeiro longa de ficção, que é baseado no meu romance, Já Não Me Sinto Só. A gente está ainda em fase de captação, mas já temos bons parceiros, assim, então estamos bem animados. O Kiko Meirelles vai ser o produtor e a O2 por trás. Então, a gente agora eu estou escrevendo o roteiro junto com a Júlia Lordelo, uma roteirista super legal, muito experiente, escreveu um monte de coisa. E a gente está juntas nesse processo de escrever, estamos acabando agora e queremos filmar no ano que vem, 2025, a nossa ideia. Então, esse é meu projeto, assim, grande. E o lançamento da série, né, claro. Eu tô também produzindo uma outra série que eu vou dirigir, chama A Creche, com a roteirista Valentina Castelo Branco, que é uma roteirista também muito legal, e a gente desenvolveu esse projeto juntas, que fala um pouco sobre o momento que tanto eu quanto ela a gente está vivendo, que é de lidar com o universo da creche. Mas a série é sobre a perspectiva dos funcionários da creche. Então a gente vai falar um pouco sobre essas pessoas que cuidam dos filhos, para que essas outras pessoas possam trabalhar e viver e fazer as coisas que elas fazem, enquanto as crianças estão na creche. Quem são essas pessoas que cuidam dos filhos, né? E a gente acha que pode ser muito legal. A gente também está nessa fase de captação desse projeto pela Perifilmes, que é uma outra produtora. E aí, acho que é isso. Eu tenho outros projetos, mas que eu não posso falar, porque tem aquele negócio, que você não pode falar, e tá. Mas é uma novela, provavelmente, que eu vou fazer mais pro final do ano. Mas esses são os projetos, assim, novos, mais legais. E eu tenho também um projeto de fazer a reintegração do meu filho na escola, que é um grande projeto, talvez seja o projeto mais difícil e ousado que eu tenho. É verdade. Então a gente ainda vai te ver bastante, né? Sim, eu espero que sim. Tô por aqui. Eu fiquei na dúvida, esse projeto que você falou sobre a creche, documentário? Não, ele é uma ficção. Ficção. É uma série ficcional. Bom, e pensando nessa adaptação que vai vir do seu livro, você poderia contar um pouco sobre esse livro? Claro, o Já Não Me Sinto Só é um livro que eu lancei no meio da pandemia. Eu lancei pela Planeta, eu tinha essa ideia eu tinha essa ideia desse livro, que é um pouco autobiográfico, um pouco autoficção, e aí a Planeta resolveu investir no livro e lançou o livro em 2020, no meio da pandemia, porque era um bom momento, as pessoas estavam lendo muito e tal, mas para mim foi muito frustrante, porque eu não consegui lançar o livro nas livrarias, eu não consegui contar para as pessoas, ler para as pessoas, encontrar as pessoas, assinar o livro. Então, a gente acabou optando por fazer um lançamento todo online, né, obviamente. E aí, agora, desde o lançamento do livro, muita gente me escreveu. E muitas mulheres, jovens mulheres, mulheres maduras, mulheres, enfim, muitas mulheres. E homens também, menos, mas sim. Escreveram para mim, me procuraram para falar do livro, para falar que gostaram muito do livro, que tocou muito e que foi importante para as pessoas. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu não achava que o livro ia realmente chegar. Eu tinha muita vontade, mas por conta do lançamento não ter sido feito, assim, né, corpo a corpo, eu tinha dúvidas, né? E aí quando eu escrevi, eu já via muito o livro como sendo um filme.
E aí, com o feedback das pessoas, eu tive certeza que o livro tinha que virar um filme. E daí eu comecei a escrever. O livro conta sobre a Maria, não é coincidência, sobre a Maria, que é uma atriz, também não é coincidência, que acabou de terminar um relacionamento, primeiro grande relacionamento da vida dela. Ela tá totalmente perdida, assim, ela não sabe quem ela não sabe como ela segue sem o olhar daquele parceiro, aquela convivência de tantos anos, ela não sabe mais como ela existe no mundo sem aquela parceria. E aí ela é chamada para fazer um filme no Jalapão, e ela vai, e esse processo do Jalapão transforma ela totalmente, assim. O romance é mais baseado na minha história. O longa, não. O longa, ele tem eu afasto ele um pouco de mim. Ela continua sendo uma atriz, mas antes de ser uma atriz, ela é uma digital influencer. E ela tem milhões de seguidores, ela é tipo, sei lá, a protagonista é a Manu Gavassi, então tem um pouco uma linha também de conectar esse personagem a essa figura pública que vai fazer o filme, que é a Manu, que é uma artista que eu adoro. E então ela é essa mulher com milhões de seguidores e com um relacionamento muito exposto nas redes sociais e na mídia e tal. Ele também é famoso, o marido dela, e de repente eles se separam, e é uma grande questão, assim, na vida dos dois. E só que ela vai para esse filme, e nesse filme ela se desconstrói completamente, porque ela construiu tanto a imagem dela na internet, né, nas redes sociais e na mídia, que ela não consegue se desconectar dessa imagem, se desgrudar dessa imagem. Ela está totalmente identificada com a imagem que ela construiu na rede. Então, ela não sabe mais quem ela é fora disso. Ela não sabe quem ela é na vida dela. E eu quero muito falar sobre isso. Eu tenho muita curiosidade em relação a isso. E não só por conta das pessoas, das celebridades, das pessoas famosas e tal. Todos nós. A relação que a gente tem com a rede social, o quanto que essa relação influencia quem a gente é na nossa vida real, sem rede social. O quanto que a gente muitas vezes é influenciado por isso, e o quanto a gente vai se grudando nisso e vai começando a viver um pouco nesse limite entre vida real e construção de persona ou de personagem nesse universo paralelo que a gente vive, né? Porque eu acho que isso acontece muito, assim. Então, é sobre isso. Na verdade, eu estava pensando aqui, eu acho muito massa essa discussão que você trouxe, né, sobre essa diferenciação entre as redes sociais, o que é a vida nas redes sociais e o que é a vida fora, e como uma coisa está influenciando outra. Porque, querendo ou não, é um ideal, né? Aquilo que está lá nas redes sociais é um ideal, e existe essa tentativa de tentar alcançar esse ideal de alguma forma. A gente tende a pensar que a influência das redes sociais é só na compra de um produto, na viagem para algum lugar que as fotos saem lindas, mas talvez ela vá muito mais longe, né? Você mesmo publicou seus vídeos, e isso acabou ganhando uma repercussão gigantesca. Você acabou dando voz, talvez, para uma galera de gente que pensava de forma semelhante, mas não tinha tanto a visibilidade que você tinha. Acho que é interessante essa discussão que você traz. Então, se você quiser comentar mais alguma coisa sobre isso também. Tem isso, eu acho que sim, eu acho que tanto que chama influenciador, né? O que é um pouco louco, você pensa, são pessoas que influenciam outras pessoas. Tem essas pessoas que influenciam outras pessoas, mas eu fico pensando quando a gente usa a rede social, todos nós, né? A gente coloca ali a gente escolhe, né? O que a gente vai mostrar. Então a gente está mostrando o nosso melhor, ou o nosso mais engraçado, ou o nosso... De qualquer maneira, é uma tentativa de mostrar aquilo que você quer que seja legal, né? Você quer mostrar uma coisa que... Ou que aconteceu com você e foi bizarro, mesmo que seja uma coisa ruim, sei lá, a morte de um ente querido, você tá contando alguma coisa sobre você. Mas você tem um retorno, né? Aquilo que você coloca ali tem um retorno. E, ao mesmo tempo, você espera esse retorno, que também é um pouco louco. Então, alguém morreu. E aí você se despede dessa pessoa na internet. E aí você espera que você ganhe um certo carinho, ou pêsames, ou pessoas vão responder dizendo eu sinto muito, e isso te preenche em algum lugar.
Então, é uma troca virtual, mas ela está lidando com uma questão de vínculo que é real, que está dentro da gente, né? Que a gente lida, né? E que agora a gente não precisa mais desse encontro tanto para lidar com esse preenchimento de vazio, talvez. A gente pode lidar com a rede social. Mas será que isso é verdade? Ou será que isso é só um paliativo? E, novamente, a gente vai ter que postar uma outra coisa para a gente receber de novo algum tipo de amor ou de afeto, para que a gente se sinta preenchido de novo e não sozinho no mundo, como todos nós somos, né? Então, a rede social cria esse lugar fantasioso ou fictício de que você vai receber algum tipo de troca, de vínculo, de preenchimento, e você não vai de verdade. Porque, sei lá, os encontros ainda são os encontros, né? Beijar alguém ainda é beijar alguém, abraçar alguém ainda é abraçar alguém. O contato físico, não sei se é substituível, mas essa é a minha opinião, tá? Acho que o pessoal que namora na internet, não tô criticando ninguém, nem julgando ninguém, cada um vive como quer. Mas eu acredito que isso faz sentido. E além disso tudo que eu tô falando, tem uma outra coisa que é a pessoa que você inventa para você. Dentro daquele enquadramento que você escolheu mostrar, você inventa uma pessoa. E aquela pessoa que você inventou lá na internet, que as pessoas estão vendo, as pessoas vão te cobrar aquela pessoa. As pessoas não vão te cobrar a pessoa que você é. Então, se você se posta sempre muito bonita e muito foda e muito incrível e muito, tipo, sucesso e tal, se você estiver na merda, você não pode estar na merda. Como é que você vai estar na merda? Ninguém deixa você estar na merda. Você nunca esteve. Você não pode estar. É proibido para você. Que é o caso da protagonista do filme, por exemplo. Então, ela não pode mostrar que ela tá vulnerável, porque ela não pode estar vulnerável, porque ela só se posta linda, vendendo óculos e vendendo perfume, tipo, muito maquiada, com o cabelo sempre feito e sempre muito sei lá como, e muito bem vestida. Então, como é que você vai estar mal vestida? Como é que você vai no supermercado? E como é que você vai fazer a reintegração do seu filho na escola? Você não pode fazer. Então, como é que você lida com a pessoa que você é na rede social e a pessoa que você é fora, na vida que existe, na vida que é mesmo, onde as pessoas morrem. Então, essa discussão eu acho muito louca, assim, porque as pessoas cada vez mais estão vivendo da persona que elas criaram ali. E essa persona acaba ditando quem você é na sua vida. E isso é muito louco, porque aí você precisa estar cumprindo com uma coisa que você inventou. Exatamente, era nisso mesmo que eu estava pensando enquanto você estava falando. Que essa pessoa que, teoricamente, eu invento, ela também é fruto desse feedback do outro. Ou seja, às vezes eu posso postar ali uma foto que eu acho sensacional, mas as pessoas não curtem, não tem tanto retorno. Mas aí eu posto uma outra e aquela tem retorno, e isso vai modificando, né, essa persona que eu vou construindo. Então é uma via de mão dupla. É muito louco, exatamente. Você vai querendo ser aquilo que as pessoas dão mais like para você ser. E aí você vai se transformando naquilo. Contar essa história na perspectiva de uma influenciadora é interessante, porque mostra como a influenciadora ela é influenciada, na verdade, pela rede social. Exatamente, exatamente. Muito bom, Ricardo. Agora você me ajudou a pensar um outro negócio aqui. Porque também tem isso, né? Isso que você e a Jamile estão falando é muito legal, porque você também vê, isso funcionou mais, então as pessoas querem que eu seja mais isso, então eu vou ser mais isso. Não tem mais a ver com o que você sente, como você se sente, o que você está pensando sobre a sua vida e para onde você acha que você quer ir. E são perguntas muito difíceis, na verdade, né? Que a gente talvez nunca responda e que a gente está tentando entender. Mas quando você tem um feedback de alguém, fala assim, vou por aqui, vou por aqui. Bom, então eu acho que a gente pode ir para a última questão. Tudo bem, amigo? Ou você queria me perguntar mais alguma coisa? Não, tudo bem. É porque esse papo ele é interessante, né? Se deixar, a gente segue aqui uns 4 podcasts conversando sobre essas coisas, redes sociais, enfim, são temas muito atuais, mas eu acho que a gente pode finalizando assim. Então, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente recebe aqui é um conselho para quem quer, no seu caso, para quem quer seguir a carreira de ator ou atriz, e um para quem quer iniciar na direção. Conselho? Eu sou ruim de conselho. Tá. Pode ser um conselho que você se daria também, de repente, né? Eu acho que... vou ser bem clichê. Vou falar um negócio bem clichê. Mas tudo bem. Para ser ator e atriz. Eu acho que ser ator e atriz é persistência.
e muito estômago, você vai receber muito não. E você vai ser muito, às vezes, julgado e às vezes maltratado e às vezes você vai se sentir muito mal, assim. Você tem que ter muito estômago para aguentar isso, eu acho. Fora toda a parte de você tentar realmente lidar com o trabalho de ser ator e de ser atriz, que eu acho que foi se desvirtuando com o tempo, com as redes sociais, com tudo isso que a gente estava falando. E olha que eu tô falando isso, eu tenho 40 anos, né? Imagina, sei lá, o que a Fernanda Montenegro acha do que é ser ator e ser atriz, né? O que é pra ela isso. Então, pensa nela, sabe? Ou pensa em alguém que você admira muito, na Andréa Beltrão, no meu caso, por exemplo, que é a minha atriz preferida de todo o planeta. Ou na Cate Blanchett, que é a minha outra atriz preferida. O que é ser ator para essas pessoas? O quanto que você tem de trabalho ali, de investimento, de pensamento, de elaboração sobre uma outra pessoa que você está construindo, assim. E esse trabalho tem a ver com corpo, tem a ver com voz, tem a ver com tanta coisa, é tão complexo o trabalho do ator, é tão difícil. Então saiba que é difícil e saiba que não vai ser glória, assim. É foda, cara. Às vezes é muito não. E às vezes é muito triste quando é não. Quando é sim, é muito feliz, mas o não vai vir, assim, ele vai vir. E faz parte. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho, que é a Helena Varvac, que eu amo, sou totalmente apaixonada por ela, e é uma preparadora de atores, uma professora e uma pessoa que pensa a atuação, e ela fala que o trabalho, na verdade, ele é... Quando você faz um teste, por exemplo, te chamam para fazer um teste, o trabalho é o teste. Esse é o trabalho. O trabalho é você ir lá e fazer o teste. Não importa se você vai passar, se você não vai passar, o que vai te trazer. O trabalho é você criar, é você ir lá e fazer o teste. Ali é o trabalho, já. E você não está recebendo para isso, e você não... Mas aquele é o trabalho. Então, é importante ter muita clareza, assim, disso. Para ser diretora, eu não tenho nenhuma condição de dar nenhum... Eu preciso de dicas, Você falou que é conselho. Eu preciso de conselhos. Você entrevista um diretor e pede conselhos para ele. Mas eu acho que a direção é criação, né? É criação. Então, sei lá, veja o máximo de filmes que você pode ver e tenta ser livre, assim, para inventar as coisas, mesmo que seja estranho. Eu digo isso para mim mesma, na verdade. Excelente, para quem disse que ia dar conselhos clichê. Então, a gente queria agradecer, Maria Flor, por você ter aceito o convite. Se você quiser deixar seus arrobas, divulgar o que você estiver divulgando agora, né? Tá, então vou deixar meu arroba mariaflor31. Quem quiser me seguir lá nessa rede maldita, o Instagram, estou lá. Não posto nada, atualmente sou uma pessoa totalmente... Não, tô fazendo detox, então não faço nada disso. Mas estou lá. Mas o que eu gostaria de divulgar mesmo é a série que eu dirigi no ano que vem, que estreia dia 4 de março no Canal Brasil, às 9 da noite. E espero que todo mundo assista e depois me escrevam e me digam. Meu e-mail tá no meu arroba. Pode me escrever dizendo o que você acha da série, veja a série, vou ficar super feliz com o feedback, seja bom, seja ruim. Muito legal. E muito obrigada, Jamile, muito obrigada, Ricardo. Um prazer conversar com vocês, um prazer sempre conversar com as pessoas. E essa troca me interessa muito e é isso. A gente que agradece. E, mais que isso, né? Quando esse episódio sair, a série ainda não vai ter estreado. Então, para a galera que está ouvindo a gente, assistam. E vocês têm uma oportunidade gigantesca, que nem sempre a gente tem. Assistir e mandar um e-mail falando sobre o que achou. Não é sempre que você vai ser lido e ouvido. Então, aproveitem essa oportunidade, né? Assistam e digam, né? Deem esse feedback. Pode dar. Eu leio todos os e-mails que me mandam. As pessoas às vezes não acreditam que sou eu que estou respondendo. Sou eu que respondo, eu leio e eu respondo. Então, podem mandar.